Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. E vamos para o nosso momento de reflexão. A frase de hoje é: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Frase essa de Robert Collier. Bom, queridos, o sucesso é uma junção de fatores. Junções essas que você tem que fazer todos os dias, esforços que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias se esforce, nem que seja um pouquinho, mas vá acumulando, que eu tenho certeza que você terá muito sucesso. Olá, meus queridos alunos. Bom, vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Como vocês já sabem, já estão cientes, que na última semana de estudo, nós finalizamos a nossa unidade do livro didático e que finalizamos também a unidade 2 com o título Máquinas Elétricas. Como vocês já sabem, agora a próxima etapa, a gente passar pela nossa avaliação bimestral. E aí, para a gente aproveitar essas aulas que ainda nós temos, antes da nossa avaliação, que vem a partir do dia 5, de abril, vamos então procurar aproveitar esse tempo para a gente revisar o nosso conteúdo. Então, a professora vai estar revisando o nosso conteúdo do livro didático, referente à unidade 1 e 2, nessa semana. Hoje, nós vamos estar iniciando a revisão da unidade 1 com o tema eletricidade. Então, quando a gente fala em eletricidade, o que passa pela sua cabeça? Se a gente for falar de eletricidade a nível de termo técnico, conceito, técnico, você vai me responder o quê? Que a eletricidade é um conjunto de fenômenos naturais que envolve a existência de cargas elétricas, que podem estar estacionárias ou em movimento. Em outras palavras, a eletricidade nada mais é que um fenômeno que acontece naturalmente, É um fenômeno que você encontra na natureza e que nele vai estar sempre presente a existência de descargas elétricas. E aí essas descargas elétricas, elas podem estar paradas, seja estacionárias, pode estar ali sem estar se movimentando, ou elas podem estar em movimento. Então, isso é eletricidade. E aí, para a gente estudar essa eletricidade, esse fenômeno, a gente precisa primeiro entender o que é essa carga elétrica. Na verdade, nós sabemos que ela existe, mas a gente precisa entender o que forma essa carga elétrica. Então, para a gente compreender o estudo da eletricidade, a gente primeiro precisa entender o quê? Que tudo que existe ao nosso redor, inclusive eu e você, nós somos formados de quê? De matéria. E essa carga elétrica, ela também é formada de matéria. E que essa matéria, ela tem uma parte muito pequena que você não consegue ver, que é chamada de átomo. E aí a gente precisa conhecer a estrutura desse átomo. Então, nessa ilustração que você está vendo na sua tela, você tem a representação de um átomo. E aí você precisa entender isso, que a matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então tudo que você vê à sua volta é matéria, eu e você somos matéria, nós também somos formados por partes pequenas, que são chamadas de átomos, e é a mesma coisa as descargas elétricas. Então, a eletricidade, ela nada mais é que átomos, átomos ali envolvidos que formam, essa descarga elétrica, seja ela estacionária, ou seja, parada ou em movimento. E aí, mediante disso, nós precisamos entender, então, o que é, como está formada essa estrutura atômica, essa estrutura do átomo que forma a matéria.
E aí aqui a gente tem uma ilustração na imagem nos mostrando a estrutura de um átomo. Então, o átomo ele é formado por essa região central, que é o núcleo, onde eu tenho a massa mais concentrada do átomo. Então, aqui na região central eu tenho o núcleo, né, que é onde eu encontro a massa total do meu átomo. E aqui nessa região central chamada de núcleo, eu tenho a existência de duas partículas subatômicas, que são os prótons, que possuem carga elétrica positiva, e os nêutrons, que são partículas que são neutras, ou seja, você não vai ver elas tendo carga nem positiva e nem negativa, ela é simplesmente neutra, ela é nula, certo? E aí também eu tenho aqui nessa região externa do átomo, sabe? Aqui, ó, nessa região externa onde a professora está apontando, eu tenho aí a região da nuvem eletrônica. Essa região chamada de nuvem eletrônica, ela também é chamada de eletrosfera. E aí, se você observar aqui nessa nuvem eletrônica, ou também chamada de eletrosfera, você vai ver que eu tenho várias circulares aqui. E essas circulares, elas são chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. E aqui nessas camadas, né, nesses níveis de energia, eu tenho os elétrons, né, espalhados aqui nessas espirais, nessa nuvem eletrônica. Ou seja, eu tenho elétrons aqui espalhados, né, nessa eletrosfera, nessas camadas, ou também chamadas de níveis de energia. E aí, esses elétrons que estão espalhados aqui são partículas subatômicas também de carga negativa. Não esqueçam disso. Os prótons se encontram no núcleo do átomo, junto com os nêutrons. Os prótons são partículas subatômicas de carga positiva, e os nêutrons são partículas que estão no núcleo do átomo, que são de carga nula, ou seja, você não vai ver o nêutron aí eletrizado positivamente nem negativamente, ele é uma partícula neutra, né? É nula. E aí, na nuvem eletrônica eu tenho os elétrons aqui, né? Circulando aqui em volta do núcleo, elétrons esses que também são partículas muito pequenas, partículas subatômicas de carga negativa. Tá bom, meus queridos? Não esqueçam disso. Passando para cá, então, vamos entender mais um pouquinho, né? O conceito de cargas elétricas. Então, os prótons e os elétrons apresentam cargas elétricas do mesmo valor, ou seja, isso em notação científica, né? Isso colocando para notação científica, o valor da carga elétrica de um próton e de um elétron vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Não esqueçam disso. Então, se por acaso eu viesse a questionar os senhores, perguntar qual é o valor da carga elétrica de um átomo que tem em sua região prótons e elétrons, você vai dizer, professora, a carga elétrica de um átomo, as partículas subatômicas prótons, elas têm um valor de carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e o valor da carga de um elétron é a mesma quantidade. Em notação científica, ou em notação, né, científica, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Não esqueçam da unidade de medida aqui, ó, letra C, Coulomb. Essa carga elétrica, ela é denominada de carga elementar. Então, toda vez que eu estiver falando de carga elétrica de um próton ou de carga elétrica de um elétron, eu estou me referindo à carga elementar dessas duas partículas. Então, como os átomos apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons, sua carga elétrica ela é nula. Ao ganhar ou perder elétrons,
o átomo passa a ser chamado de íon. Então, os átomos, eles são partículas elétricas nulas. Por quê, professora? Porque se você for observar, um próton e um elétron, eles têm o mesmo valor a nível modular, ou seja, eles têm a mesma quantidade de carga elétrica. Um próton tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, o valor dele em notação científica, e um elétron também tem o mesmo valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, por eles terem o mesmo valor de carga elementar, eles acabam que se anulando, certo? Porque eles têm o mesmo valor. Um próton tem o mesmo valor de um elétron. Então, automaticamente, eles vão acabar se anulando. É por isso que o átomo ele é chamado de partícula nula. Agora, quando esse átomo ele perde ou ele ganha elétron, ele já acaba sendo denominado de uma outra forma. Ele é chamado de íon. Então, todas as vezes que você vê um átomo perdendo ou ganhando elétron, ele vai ser chamado de íon, né? Pode ser quando ele perde, ele é um íon positivo, e quando ele ganha, ele é um íon negativo. Então, não esqueçam, meus queridos, o átomo é uma partícula nula por ter a carga elementar de mesmo valor, tanto de prótons como de elétrons. E se esse átomo ganha ou perde elétrons, ele é chamado de íon. Vamos então aqui relembrar a lei de Dufay, né? O que diz então a lei de Dufay? Nessa lei, esse pesquisador, ele relata o quê? Que quando você tem, né, as cargas elétricas, quando você tem um corpo eletrizado, em que você tem dois corpos lá, corpo 1, corpo 2. Eles estão eletrizados negativamente. O que vai acontecer com esses dois corpos? Eles vão se repelir. Agora, quando você tem, né, eu tenho aqui dois corpos, estão vendo? Tenho dois corpos eletrizados positivamente. O que vai acontecer com esses corpos? Eles vão se repelir também. E quando eu tenho dois corpos eletrizados, um negativamente e o outro positivamente, eu já sei o quê? Que esses corpos vão se atrair. É só lembrar daquela frasezinha que é bem popular, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar nessa frase, que as pessoas dizem assim, que os opostos se atraem. É mais ou menos isso que acontece aí nessa parte da lei de Dufay. Então, quando você tem corpos eletrizados, um negativamente e o outro positivamente, você já sabe que eles vão se atrair, né? Então, a atração vai ser inevitável. Agora, quando você tem corpos que estão eletrizados com o mesmo tipo de carga, você já sabe que eles vão se repelir. Já os opostos vão se atrair. E aí, a carga elétrica de um corpo, ela pode ser calculada, né? Como, professora, que a gente calcula a carga elétrica de um corpo, né? Eu quero calcular a carga elétrica da tomada, né? Quero calcular a carga elétrica daqui da tomada da minha casa, né? Aí eu pego lá um multímetro, que é um equipamento que mede, né, a quantidade de carga. E aí eu posso medir com aquele equipamento. Mas você também pode fazer um cálculo para descobrir a carga elétrica de um corpo. Fazendo como, professora? Você usa essa relação aqui. Você usa essa formulazinha que nós estamos vendo aí. Então, para a gente calcular a carga elétrica de um corpo, você usa essa seguinte fórmula. Q é igual a N vezes E. Q é a quantidade de carga elétrica daquele corpo, que é o que você quer calcular, igual ao número de elétrons, que no caso lá da situação que você possa estar calculando, é a quantidade de número de elétrons que aquele corpo perdeu ou ganhou, vezes o número da carga elementar.
Qual é o valor, professora, da carga elementar de um elétron ou de um próton? É a mesma, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, não esqueça, todas as vezes que você quiser calcular a carga elétrica de um corpo, você vai usar essa fórmula aí, que é a quantidade de carga elétrica que você está querendo saber, igual ao número de elétrons, ou seja, esse número de elétrons pode ser o número de elétrons que está sendo ganhado ou perdido em um corpo, vezes a quantidade de carga elementar de um elétron ou de um próton. E você já sabe que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Não esqueça também que a quantidade de carga elétrica, a unidade de medida que você vai colocar no final do seu cálculo, vai ser a letra C maiúscula, que significa Coulomb. Agora vamos, então, revisar os processos de eletrização. Bom, em um átomo, os elétrons são as cargas mais facilmente removíveis. Assim, quando um corpo se encontra carregado, dizemos que este apresenta elétrons em excesso ou em falta. A eletrização de um corpo pode ocorrer de três maneiras, né? Então, no átomo, a única partícula no átomo que tem essa facilidade de ser removida ou ser acrescentada é o elétron. E aí, todas as vezes que eu digo que eu tenho um corpo eletrizado, esse corpo ele pode estar carregado tanto em excesso de elétron, ou seja, positivamente, como ele pode estar em falta de elétron se ele estiver eletrizado, se aquele corpo estiver carregado negativamente, ele está com um nível muito grande, ou seja, ele está em excesso de elétrons. Agora, quando ele está em falta de elétrons, ou seja, está eletrizado positivamente, é porque ele perdeu elétrons em excesso. Então, não esqueça essa relação. Quando eu digo que um corpo está eletrizado, ou seja, pode estar carregado tanto negativamente como positivamente. Quando ele está carregado positivamente, ele está em falta de elétrons. Quando ele está eletrizado negativamente, ele está em excesso de elétrons. E você não pode se confundir nessa comparação. Então, o processo de eletrização, ele pode ocorrer de três maneiras, né? Conforme nosso diagrama aqui. O processo de eletrização, ele pode acontecer por atrito, por contato ou por indução. Então, por atrito, após você atritar dois corpos, um se torna carregado positivamente e o outro se torna carregado negativamente. Então, é conforme essa imagem que nós estamos vendo. Você pega lá dois corpos, certo? Você pega uma flanela e um copo de vidro. Aí você pega essa flanela e esfrega, né? Atrita, fricciona essa flanela no copo. O que vai acontecer? Depois que você terminar de friccionar, né? De esfregar, de atritar aquela flanela no copo, o que vai acontecer? No final do processo, a flanela ela vai estar carregada negativamente e o copo vai estar carregado positivamente. Ou seja, ao final do processo, os dois corpos vão apresentar cargas opostas, né? Um sempre vai ficar negativo e o outro sempre vai ficar positivo. Por quê, professora? Porque existem materiais que têm a tendência a ganhar, né? No caso aí da flanela, ela tem a tendência maior a ganhar elétrons e o copo de vidro tem a tendência a perder elétrons, por isso que ele ficou carregado positivamente. E aí também nós temos o processo de eletrização por contato, né? Então, após o contato de dois ou mais corpos eletrizados, todos se tornam carregados com o mesmo tipo de carga ou se tornam neutros. Então, você tem lá dois corpos, né? Esse aqui da esquerda está eletrizado positivamente e o da direita está neutro, né? E não está
carregado, nem negativamente nem positivamente. Então, depois que os dois corpos entram em contato, o que vai acontecer? Eles vão acabar, né, distribuindo ali aquela descarga que está naquele corpo. Então, a quantidade de carga que estava naquele corpo, que estava no corpo do lado esquerdo, vai passar para o direito, e aí essas cargas elas vão o quê? Elas vão nivelar, elas vão ficar com o mesmo tipo de carga e vão acabar se tornando, né, com a mesma quantidade de carga elétrica. Vão estar dividindo a quantidade de carga elétrica, que foi o que aconteceu aqui. Você tinha um corpo, né, aqui na imagem, eletrizado na esquerda e na direita um que estava neutro. E aí depois que eles, né, se juntaram ali, foram colocados em contato um com o outro, aproximado um corpo ao outro, o que aconteceu? Os dois corpos, né, acabaram sendo nivelados com carga. Então, aquela carga que tinha só concentrada do lado esquerdo, acabou passando para o lado direito, e aí a carga ela ficou nivelada. Os dois corpos ficaram com a mesma quantidade de carga elétrica. E isso acontece quando os dois corpos são do mesmo tamanho e do mesmo formato, tá bom? Se o corpo da direita fosse maior que o outro, aí a gente não teria esse nivelamento de cargas elétricas. Mas no exemplo que estamos vendo, aconteceu isso, né? Os corpos eles ficam carregados com a mesma quantidade de carga. E o processo de eletrização por indução. Processo de eletrização por indução, né? Ao aproximar um corpo eletrizado de um corpo neutro, os elétrons do corpo neutro se movimentam devido à atração ou à repulsão em relação ao corpo indutor, produzindo uma carga separada, né? Então, você tem aqui, vamos aqui para a imagem, você tem um corpo aqui, né? Você tem um corpo eletrizado, né? E aí você pega e aproxima ele de um corpo neutro. O que é um corpo neutro, professora? É um corpo que tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons, ou seja, é a mesma quantidade que tem de carga positiva e negativa. Então, o corpo neutro está aqui com a mesma carga a carga positiva e a mesma carga negativa. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui em contato, né? Você vai aproximar o indutor do induzido. E aí, o que vai acontecer? Esse corpo aqui, ó, o indutor que está eletrizado negativamente, ele vai atrair para ele a carga oposta que está naquele corpo neutro, que no caso vai ser a carga positiva. E aí a carga negativa que está nesse corpo neutro vai passar aqui para o outro lado do corpo, e aí você vai fazer um processo de aterramento, colocar um fio, né, em contato com o chão, e aí essa carga aqui, essa carga negativa vai para o solo. E aí, quando esses corpos eles forem separados, o que vai acontecer? O indutor vai ficar eletrizado negativamente, vai continuar eletrizado negativamente, e o corpo neutro vai estar eletrizado positivamente, vai deixar de estar neutro e vai estar eletrizado positivamente, ok? Então, vamos agora falar sobre circuitos elétricos. Bom, meus queridos, então, para estudo dos circuitos elétricos, a gente precisa entender o que são materiais condutores e isolantes elétricos. Então, aqui na imagem eu tenho uma representação do material elétrico condutor e aqui eu tenho um outro material mostrando um isolante elétrico. Então, o que são material, né, condutor? O que é um condutor elétrico? Então, o condutor elétrico é aquele material que permite facilmente a passagem de corrente elétrica. Então, se você tem um material e esse material ele permite que aquela corrente elétrica ela passe com muita facilidade, você já sabe que aquilo ali é um material que é excelente condutor de eletricidade, ele é um condutor elétrico. E aí, exemplos de condutores elétricos, os metais em geral, como a prata, o cobre, o ouro, né, o ferro, até mesmo como da imagem que você tem fios de cobre, então são excelentes condutores, ou seja, a corrente elétrica ela passa com muita facilidade nesses materiais.
E os isolantes elétricos? Os isolantes elétricos já são materiais que não permitem, ou seja, facilmente, a passagem da corrente elétrica. Ou seja, são aqueles materiais que apresentam resistência quando a gente fala da passagem da corrente elétrica naquele material. Então, exemplo, professora, de materiais que são isolantes elétricos: o ar seco, o vidro, o isopor, a cerâmica, a madeira, a borracha e assim sucessivamente. Então, um circuito elétrico consiste de uma fonte de tensão ligada a um corpo condutor de eletricidade. É você pegar o seu carregador e colocar na tomada, né? Então, ali naquela tomada você tem uma tensão chegando ali, e aí essa tensão vai fazer o quê? Vai fazer com que uma corrente elétrica seja conduzida para um determinado corpo, para um determinado material. A tensão ordena o movimento dos elétrons, né? Então, essa tensão que chega na tomada vai fazer com que aqueles elétrons, eles criem um movimento ordenado e aí automaticamente vai se criar uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica passa por uma resistência que transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Então, quando você coloca o seu carregador na tomada, naquela tomada tem uma tensão sendo chegada ali. Então, quando você pluga, né, o carregador naquela tomada, aquele equipamento recebe uma tensão. E essa tensão vai fazer que haja uma formação, né, um movimento de elétrons ordenado que vai formar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai passar pelo teu equipamento, né? Esse teu equipamento ele tem uma certa resistência dentro dele. E aí o que vai acontecer? Essa resistência vai fazer com que a corrente elétrica que ele está recebendo seja transformada em outro tipo de energia. E aí a gente tem aqui mostrando esse esqueminha, né? Então o circuito elétrico ele é formado por tensão, que é U, corrente elétrica, que é I, e resistência elétrica, que é R. A tensão, que é U, faz as cargas elétricas, ou seja, os elétrons e íons, se movimentarem ordenadamente, né, em um fio condutor, como é o caso aí do carregador, que eu dei de exemplo. A unidade no sistema internacional é o volt, representado pela letra V maiúscula. Há também no circuito elétrico a corrente elétrica, que é a quantidade de carga elétrica que passa pela seção reta de um fio condutor em um intervalo de tempo. A sua unidade no sistema internacional é ampere, representada pela letra A maiúscula. E se você quiser fazer o cálculo da corrente elétrica, descobrir, né, qual é a intensidade de corrente elétrica que está passando ali por aquele fio do carregador, você pode fazer através desse cálculo com essa fórmula I, que é a corrente elétrica, igual a quantidade de carga elétrica que está passando ali, dividido pelo tempo, né, pelo aquele intervalo de tempo que está passando ali. E a resistência elétrica, que é o grau de dificuldade de passagem da corrente elétrica. E essa unidade no sistema internacional é o Ohm, que é essa letra aqui, né, que é o ômega. E aí, para você calcular resistência elétrica é igual a resistência elétrica é igual a tensão dividida para a corrente elétrica. E aí a gente tem que, para finalizar, os efeitos da corrente elétrica. Então, todas as vezes que você tem a corrente elétrica passando ali em um equipamento, você vai ver um fenômeno acontecendo. Então, a corrente elétrica ela pode causar efeito térmico, também chamado de efeito Joule, efeito luminoso, efeito magnético. Efeito térmico, que é o efeito Joule, é o aquecimento, né, que a passagem da corrente elétrica provoca em um condutor elétrico. E é a base do funcionamento de aparelhos como ferro elétrico, chuveiro elétrico, né, aquecedores, fogão elétrico. E o efeito luminoso, a emissão de luz provocada pela passagem da corrente elétrica. As lâmpadas são exemplos muito claros sobre isso. Quando passa corrente elétrica numa lâmpada, ela automaticamente emite luz. E outro é o efeito magnético, que é a criação de campos magnéticos por meio da passagem da corrente elétrica. Exemplo nas fechaduras elétricas.
Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa revisão da unidade 1, eletricidade. O que vocês irão fazer agora? Vocês irão fazer um estudo direcionado com 10 questões, tá bom? Baseado na nossa revisão de hoje, você vai elaborar 10 perguntinhas e vai responder baseados na nossa videoaula de hoje, tá bom? Estudo direcionado com 10 questões. Elaborem as questões e respondem e enviem para mim, ok? Boa tarefa!